a mais um vídeo para o meu canal. Quem não me conhece, meu nome é Gustavo Bussolotti e eu estou aqui para a gente bater um papo sobre raciocínio lógico matemático para concursos, mais precisamente da parte de equivalências lógicas. Seguinte, eu acabei de gravar uma aula, faz pouquinho tempo, sobre negações lógicas. Então, eu fiz uma primeira parte sobre negações lógicas e essa é a nossa segunda parte com equivalências lógicas. Por que eu coloquei assim como parte 1 e parte 2? Porque esses dois temas constituem um conjunto que é muito solicitado em provas. Se vocês olharem para provas anteriores, independente da banca, pode ser banca CESP, FCC, CESGRAN-Rio, FUN-Rio, independente da banca que seja, vocês vão ver que equivalências lógicas são cobradas e negações mais ainda. Então nós temos ali negações e equivalências fechando um grupo que é muito solicitado em provas de concurso. Então a gente já viu lá as negações das proposições lógicas em uma aulinha que durou cerca de 30 minutos. E essa aula durou um pouco mais porque nós tínhamos 5 conectivos para fazer as negações. Nós tínhamos a conjunção, a disjunção exclusiva, implicação e dupla implicação. Agora nós iremos estudar as equivalências e essa aula vai ser um pouquinho mais curta, aí em torno de 12 a 15 minutos, porque nós temos somente 2 equivalências que são as mais solicitadas ali em prova de concurso. E são 2 equivalências da implicação. Então, a princípio, eu tenho a implicação P implicando Q e tenho aqui a nossa segunda implicação P implicando Q. Qual que é a nossa primeira implicação? P implica Q, eu posso escrever como sendo não Q implica não P. E a segunda implicação pode ser escrita como PQ. Aqui o símbolo da implicação eu vou transformar no ou e vou negar a primeira proposição, não P ou Q. É bem parecido com a negação. Nós vimos na aula anterior que a negação do P ou Q é P e não Q. Então aí eu tinha P e não Q. Eu negava o segundo fator, a minha segunda proposição, e em vez do ou eu utilizava o e. Toma cuidado para não confundir a negação com a equivalência. Até aí tudo bem, mas quando eu digo equivalência, o que eu quero dizer com equivalência? O que torna uma proposição equivalente a outra? A gente diz que uma proposição composta é equivalente a outra quando nós temos uma tabela verdade igual a outra tabela verdade. Como assim? Por exemplo, vamos desenvolver a tabela verdade dessa implicação. Olha, PQ, P implica Q. Qual que é a tabela verdade aqui? Então vamos fazer aqui, ó, bem rápido, bem fácil, sem complicar muito. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Qual que é a tabela verdade da implicação? Ela é verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. A nossa implicação só é falsa quando a gente tem o caso do vai na festa, né? O verdadeiro com o falso. Então, verdadeiro na primeira mais falso na segunda me gera um resultado falso. Então, essa tabela verdade aqui é a tabela verdade que representa este lado. Nós temos que verificar esta tabela verdade e comparar para ver se é igual, e aí, então, se elas forem iguais, nós teremos uma equivalência. Seria assim, ó, não P, não Q implica não P. Então, vamos adicionar aqui mais um espaço. E a gente vai testar se essa coluna é igual a esta. Se as duas colunas forem iguais, então nós teremos uma equivalência. Se um dos valores for diferente, aí então a nossa equivalência está furada. Aqui nós temos, olha, negação de P. Onde P era verdadeiro, vai ficar falso. E onde o P era falso, vai ficar verdadeiro. Mesma coisa para o Q. Onde o Q era verdadeiro, vai ficar falso. E onde o Q era falso, vai ficar verdadeiro. Então temos aqui, ó, o não P e o não Q. Agora eu vou olhar para o não Q implica não P. Observe, eu estou olhando não Q implicando não P. Nesse sentido aqui, ó. O sentido é importante? É de extrema importância, porque a implicação é o único conectivo que eu não posso fazer a troca das proposições. Eu dizer que P implica Q é diferente de dizer que Q implica P. O resultado desta proposição é diferente do resultado desta. Então, eu tenho que tomar cuidado com o lado que eu estou olhando.
Eu estou olhando o não que na primeira proposição, o não P na segunda. Então eu vou fazer a implicação daqui para este lado. Não que implica não P. Quando que a implicação ela é falsa? Ela é falsa no caso da primeira ser verdadeira e da segunda ser falsa. É o que nós temos o caso do vai na festa. Então, quando a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, nós temos um resultado lógico falso. Em todos os outros casos, ela é verdadeira. E agora vamos comparar. Eu tenho esta coluna, que é o meu P implica Q, e temos esta última coluna como sendo aqui a minha equivalência. Se as duas forem iguais, então nós teremos uma equivalência desenvolvida. Olha só, verdadeiro com verdadeiro, falso com falso, verdadeiro com verdadeiro e verdadeiro com verdadeiro. Então a nossa proposição aqui que nós desenvolvemos é uma equivalência? Sim, chegamos no resultado semelhante das tabelas verdades, então ela é uma equivalência. Vamos provar aqui, ó, para o não P ou Q. Então, não P, eu estou olhando para esta coluna. Não P ou Q. Eu estou olhando agora para esta coluna, essas duas. Esqueçam que tenha essa coluna aqui no meio. Então, o não P ou Q, se uma das proposições for verdadeira, o resultado será verdadeiro. Aqui eu tenho um verdadeiro, aqui eu tenho um verdadeiro. Então, nesses dois casos, de cara nós já temos um verdadeiro. Agora, aqui eu não tenho nenhum verdadeiro, eu tenho um falso e um falso. Ele é o único caso onde o ou é falso, quando as duas proposições são falsas. Então aqui teremos um falso e aqui eu tenho um verdadeiro. Então aqui também será verdadeiro. Não é igual, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso com falso, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro. Então nós podemos dizer que essas duas proposições aqui, ó, são equivalências da minha implicação. Fala, até aí tudo bem, professor, eu entendi como eu desenvolvo a tabela verdade, eu entendi como que eu verifico se é uma equivalência, mas eu não quero chegar na prova e ter que ficar fazendo a tabela verdade de todas as alternativas para descobrir qual que é a equivalência. Eu também não quero que você faça isso. Seria burrice, né? A gente ter a fórmula desenvolvida e chegar lá na hora e fazer a tabela verdade. Então imagine que seu avaliador elabore a seguinte pergunta. Dadas as proposições P e Q, onde P diz que hoje é domingo e Q diz que hoje está ensolarado, vamos colocar aqui hoje faz sol. Fica melhor, igual eu usei na aula anterior. Preciso escrever menos. Dadas as proposições P e Q, onde P diz que hoje é domingo e Q diz que hoje faz sol, então uma possível equivalência para a proposição P implica Q é, aí ele quer a equivalência disto daqui. O que nós temos que verificar? Alguma alternativa que se encaixe ou na primeira equivalência que nós temos, ou na segunda equivalência que nós temos. Qual seria a primeira equivalência? É o não Q implica não P. Vou escrever primeiro, então, o Q diz que hoje é domingo. Porém, eu tenho que negar, né? Como que eu nego uma proposição? Ou eu utilizo um antônimo, por exemplo, eu digo que o Gustavo é alto. Qual que é a negação disso? Um antônimo eu posso dizer que o Gustavo é baixo. Ou então, se nós temos um verbo, nós acrescentamos o não antes do verbo. Então aqui, ó, hoje não é domingo. Cheguei no meu conectivo, coloco aqui a vírgula, coloco então e trago o C lá para o começo da expressão. Se hoje não é domingo, então coloco o P, aqui ó, hoje faz sol. Só que eu tenho que lembrar que eu também tenho negado aqui o segundo lado, não Q e não P. Então coloco aqui ó, que não faz sol. Está certa a minha proposição? Se você falou que tá, você não está prestando atenção na aula. Porque o que eu fiz aqui? Eu desenvolvi a forma não P implica não Q. Observe, eu trouxe o P na frente, coloquei o Q do segundo lado. O que eu disse que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar as proposições de lugar. Pessoal, eu não fiz isso daqui à toa não. É porque é muito comum um avaliador colocar isso daqui, por exemplo,
na alternativa antes da alternativa correta, que é para te confundir. Essa proposição aqui não é uma equivalência da implicação. A equivalência correta diz o seguinte: se hoje não faz sol, então não é domingo. Certo? Toma cuidado. Então, isso daqui é muito comum dos avaliadores fazerem nas provas, colocarem nas alternativas, porém está errado. Vocês têm que tomar cuidado com as proposições que são negadas e com a troca, com a inversão dos valores das proposições, certo? Então, onde você tinha o P, você traz lá para o lugar do Q, e onde você tem o Q, você traz para o lugar do P. Você tem que fazer essa troca. Então, isso daqui está certo. E isso daqui está errado. Agora, qual que é o segundo caso que nós temos? Não P ou Q. Então, é a segunda equivalência que nós podemos ter. Ó, não P ou Q. Agora, eu posso manter a ordem, eu posso trocar a ordem, não tem problema. O conectivo do ou permite que eu faça isso. Eu só tenho que tomar cuidado com a proposição que está negada. Então, eu vou negar a primeira proposição. Eu digo ó, que hoje não é domingo. Hoje não é domingo, ou faz sol. Então, neguei a primeira proposição, é o que eu fiz, que ó, neguei hoje é domingo, coloquei o conectivo do ou, que é o conectivo que eu utilizo aqui, e mantenho a minha segunda proposição. Ou uma outra forma ainda poderia estar assim, ó, faz sol, ou hoje não é domingo. Então, mantenho aqui ó, o não junto com a proposição P, com a minha proposição aqui ó, P, hoje é domingo. Mantenho a negação junto aqui com a minha proposição P e utilizo o conectivo do ou. O que eu fiz desta proposição para esta? Apenas inverti a ordem. Então, isso daqui está certo e isso daqui também está certo. Então, observe, em uma mesma questão, nós podemos ter três equivalências. Se viesse solicitando, por exemplo, a negação de P implica Q, a negação de P implica Q. Então, o que nós faríamos? Se eu colocasse, por exemplo, não P implica Q. Bom, aqui ele não possuía a negação e ele foi negado na hora que eu trouxe. Se ele já possui a negação, eu removo na hora que eu transformo. Certo? Então, se eu tivesse qualquer um dos dois lados sendo negado aqui, eu iria remover a negação na hora que eu fizesse a minha equivalência. Mesma coisa aqui embaixo. Observe. Vamos colocar aqui para não confundir, de forma correta. Agora, se a negação estivesse aqui. Na hora que eu transformei, eu peguei e fiz a negação dele. Então, se eu fiz a negação, eu tenho que remover, caso eu tenha ele já sendo negado. Se a negação estivesse no Q, eu teria que acrescentar a negação aqui, certo? Então, toma cuidado com esse detalhe para você não perder aí durante a prova. É muito comum os avaliadores colocarem essas negações, tentarem fazer a troca da ordem das questões, que é para confundir você e aí tentar te derrubar em um possível erro. Não é que você não saiba, é que você ali na pressão de fazer a prova, você tem várias questões, tem redação, certo? Ou acaba passando batido um conectivo, passando uma negação, você não percebe e perde uma questão por bobeira. Esse é o sucesso do avaliador. Certo? Então o que eu queria trazer para vocês com essas duas aulas era essa parte de equivalências lógicas e a parte de negações. Então nós vimos na aula anterior todos os conectivos sendo negados, vimos aqui as duas equivalências mais utilizadas da parte da implicação. Nós temos quantas equivalências que são estudadas? Temos infinitas, nós podemos criar várias equivalências. Sempre que eu chego que o resultado de uma tabela é verdade é igual ao resultado de outra tabela é verdade, aquilo é uma equivalência. Então, nós não temos aí um número finito de equivalências, temos infinitas. Essas aqui são as mais usuais, mas caso o seu avaliador não traga nenhuma das duas, aí você tem a tabelinha verdade para te auxiliar a desenvolver alguma equivalência que não seja lá tão conhecida.
E com isso a gente encerra essa aula. Eu espero que você tenha gostado. Marque o seu amigo que está estudando aí com você. Compartilhe com ele este vídeo para que ele também tenha acesso e que meu canal fique mais conhecido. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Não, aqui também será verdadeiro. Ou hoje é domingo, não é igual a verdadeiro, verdadeiro, somente falso, falso, hoje é domingo verdadeiro, eu teria o caso